Essas pequenas peças, elas pertencem ao dominó de Brasil Colônia, mas hoje eu só vou utilizar as cartas grandes, porque nós não temos alunos e nós não vamos montar o dominó. Eu vou apenas narrar. Eu, o professor Pedro, do Dominó de História, aqui representado com a minha esposa, vou expor rapidamente as cartas do capítulo 1 de Brasil Colônia. Nós vamos lançar no dia 7 de agosto um curso chamado Intensivo, que as matrículas estão abertas. Em 1494 foi firmado o Tratado de Tordesilhas, e nas cidades de Belém e Laguna a linha passava anos depois. No momento da quando o tratado foi firmado, não havia nada de cidades no Brasil. Começou o período pré-colonial, marcado pelo extrativismo, de pau-brasil, aqui representado já cortado. Em seguida vieram as capitanias hereditárias, que foi iniciativa privada na colonização. Do conjunto muito grande de capitanias, aproximadamente 15, só 2 prosperaram, a de Pernambuco e a de São Vicente. Nasceu uma sociedade com 2 classes, escravos na sua maioria e dono de escravos. O capitão de Pernambuco provavelmente era um cristão novo, ou seja, um judeu convertido. Aqui ele está representado como animal, se chamava Duarte Coelho, e ao mesmo tempo estou identificando ele como um judeu convertido pela estrela de Davi. Capitão do Mato era o encarregado de caçar escravos fugidos. O governo geral começou justamente porque o resto das capitanias fracassaram. Foi iniciativa estatal ou pública na privatização. Com o governo geral mais ou menos em seguida, foi criado o sistema de comboios que determinava uma data certa para vir ao Brasil e uma data certa e uma rota certa para retornar a Portugal. Quem estivesse fora do comboio estava fazendo contrabando. Também, mais ou menos próximo da chegada do governo geral, aconteceu a primeira invasão francesa, que foi no Rio de Janeiro, a França Antártida, em 1555. Um pouco depois, no domínio espanhol, foi a vez deles invadirem o Maranhão, a França equinocial. A União Ibérica foi o momento onde desapareceu o rei de Portugal e passou a ter rei apenas na Espanha. Então, isso aqui é antes da União Ibérica e isto aqui é a União Ibérica. Os reis espanhóis da família Habsburgo ficaram 60 anos mandando em Portugal. E junto com os espanhóis vieram os inimigos deles, no caso os holandeses, que invadiram primeiro a Bahia e depois Pernambuco. Na Bahia ficaram pouco tempo, em Pernambuco ficaram 24 anos. Assim que conquistaram Pernambuco, foram à África e lá dominaram a região abastecedora de escravos, Angola. Como faltaram escravos para o resto do Brasil, a solução foi trazer escravos de outras regiões, no caso, escravos indígenas. Então, a partir daqui, de São Paulo, partiram bandeiras apresadoras de índios para todo o local. No sul, elas vieram e destruíram as missões da primeira fase. Os jesuítas fugiram para o Paraguai, mas deixaram o gado. Esse gado se reproduziu livremente e gerou 2 rebanhos, a Vacaria del Mar e a Vacaria dos Pinhais, que foi abatida apenas pelo couro. A restauração Bragança foi o fim do domínio espanhol. Portugal e Espanha vão lutar durante 28 anos. Portugal sai vitorioso, mas começa uma crise da cana. Não tem nada a ver com os espanhóis, tem a ver com a expulsão dos batavos, os holandeses, que saíram daqui e foram produzir cana nas Antilhas. Para tentar evitar essa crise, Portugal proibiu que o gado fosse ocupante das regiões do litoral. Até 60 km da costa não podia haver gado. Por quê? Porque se o gado ficasse no litoral, a cana acabaria indo para o interior, ia ficar mais cara e a crise ia aumentar. Começaram os movimentos nativistas. O primeiro foi em 1684. Aliás, o primeiro que se estuda, porque há movimentos antes disso, porém o vestibular os ignora. E esse movimento foi o dos irmãos Beckman, no Maranhão. O início do ouro foi no final do século XVII. Veio uma avalanche humana de Portugal e de outras regiões para a região de Minas Gerais, gerando a Guerra dos Emboabas. Nasceu uma sociedade diferente da canavieira. Havia uma classe média, porque uma pessoa com uma bateia, ela podia ter muita sorte e conseguir acumular alguma fortuna. O Rio Grande do Sul começou a fornecer mulas para a região das Minas. A terra que a pessoa ia conseguir para lavrar o ouro dependia da quantidade de escravos que ela tinha. E também pela quantidade de escravos se pagavam os impostos. No caso, esse imposto se chama captação.
O último fato desse primeiro capítulo é o Tratado de Methuen, feito quando Portugal resolveu firmar um tratado achando que ia ficar rica vendendo vinho, mas quem ficou rico foi a Inglaterra, vendendo tecido. Fazendo só 10 anos que tinha se descoberto ouro no Brasil, e os déficits portugueses foram cobertos com o ouro do Brasil. Então aqui acaba o capítulo 1 e em breve vai ser publicado o capítulo 2. Obrigado pela atenção.